Toca o nome de alguém do seu lado e fala assim: ainda bem que você veio hoje nessa igreja. Quero aproveitar que você está em pé. Abra comigo a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Tem alguém feliz aqui essa noite? Deus está nesse lugar. Abra comigo a palavra de Deus. Vamos ler nosso telão de LED. Salomão 20, não 2, 20, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Aí: quando o encontrarem, porém, não terão de lutar. Tome suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com você. Alguém está comigo essa noite? Diga amém. Se você puder ter alguém do seu lado, toca nessa pessoa e diga: você não precisa lutar. Não acreditou em você não. Diga mais uma vez: você não precisa lutar. Alguém tem fé comigo aqui essa noite, em nome de Jesus? Se você tem fé, levante bem alta a sua mão mais uma vez e dê mais uma vez uma salva de palmas bem forte ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Abraça pelo menos 4 pessoas e pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é: essa batalha não é sua. Amém? Diga isso para quem está do seu lado: essa batalha não é sua. Mais uma vez diga: essa batalha não é sua. Eu acho interessante como a gente recebe alguns conselhos durante a vida. Tem uma frase muito interessante que é: se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Alguém já recebeu algum conselho furado na vida? Levante sua mão, você que já recebeu um conselho que parecia bom na hora, mas foi um mau conselho. E ao longo da vida a gente recebe muitos conselhos. E eu já estou com 35 anos de idade, já sou apóstolo, olha só que coisa maluca, quem diria? E já vivi bastante coisa. Então eu posso dizer que algumas coisas da vida, Deus tem me dado graça, Deus tem me dado graça para ministrar, e principalmente sobre vida com Deus. E eu quero, essa noite Deus me deu uma palavra que eu tenho certeza que vai chacoalhar o seu espírito. E hoje eu quero pregar a palavra, amém ou não amém? Quem está comigo, diga amém. No último culto do Quarta Flow eu cantei rap, cantei Thales Roberto, Eli Soares, foi uma doideira aqui. E hoje eu resolvi pregar. Vamos pregar a palavra de Deus. Eu quero que você caminhe comigo sobre esse tema, sobre essa mensagem, que eu tenho certeza que é algo que vai virar uma chave no seu e no meu coração. E amém, estamos em construção. Quantos estão felizes pela igreja? Digo amém. Estamos ajustando o som, então você vai ver minha voz mudar de agudo para grave, voz de picolé, voz de pamonha. Daqui a pouco ela volta ao normal. Mas estamos aí na conferência, então estamos com um som novo, luzes novas, telão novo, altar novo. Amém? Glória a Deus. Fala assim, ó, o problema do conselho. Fala para quem está perto de você, avisa ele, fala assim, ó, o problema do conselho é que se a pessoa não souber do seu desafio, não adianta de nada. Essa é a verdade. Tem conselho que não vai funcionar para você, por mais legal que seja. Tem conselho que não vai funcionar para a minha realidade, porque se a pessoa não souber qual é de fato a minha realidade, se ela não souber a natureza dos meus desafios, o conselho não serve de nada. Sim ou não? Você está aqui? E um dos conselhos que tem curado o meu coração, eu como pastor, é muito difícil às vezes eu ouvir o problema das pessoas e as batalhas das pessoas e não me envolver. Então para mim é muito difícil como homem ouvir as pessoas falarem das suas lutas e eu não me envolver emocionalmente. Mas eu preciso entender que como pastor, e você que lida também com gente, pessoas que são psicólogas, pessoas que lidam com de ouvir os desafios das pessoas, a gente tem que colocar um filtro. E uma vez eu recebi um conselho que tem guiado a minha vida, minha caminhada como pastor de igreja, que é: escolha as suas batalhas.
Será que você pode dizer isso para alguém perto de você? Vamos lá, me ajuda a pregar essa noite. Diga assim: escolha as suas batalhas. Escolha as suas batalhas. A gente lê o texto que fala sobre um rei chamado Josafá. Josafá foi um rei de Israel que viveu num tempo em que as coisas eram resolvidas em guerras. Era uma conquista de território e o rei Josafá foi um dos reis que Deus levantou para liderar o povo de Israel. E o versículo 1, quero que você abra comigo para você entender. A Bíblia fala que estava tudo bem, estavam indo tudo certo, eles estavam estabilizados, a nação estava envolvida, estava todo mundo ali feliz. E no versículo 1 a gente vê que uma emboscada acontece com eles. Lê comigo, por favor, versículo 1. Versículo 1. Oi. Aí. Depois disso, os exércitos dos Moabitas, Amonitas e Meunitas declararam guerra a Josafá. Josafá estava indo muito bem. Sabe quando você está indo tudo bem, mas de repente você é pego de surpresa? Ainda hoje eu estava conversando com um dos meninos aqui da igreja, que estava comigo aqui trabalhando, ajudando aqui a montar as coisas, e de repente hoje ele recebeu uma notícia de que o chefe dele tinha falecido. Sabe, às vezes você está indo bem, você tá tudo certo na sua vida, mas de repente se levanta algo contra você que te pega de surpresa. E você fica ali naquela situação de uma guerra que se levanta do nada, de repente. E Josafá estava exatamente nesse ponto. Josafá estava ali como rei, governando sobre Israel. E a Bíblia fala que esses três reis, esses três povos, os Amonitas, os Edonitas e os Moabitas, eles se levantaram contra Josafá. É muito interessante porque numa guerra, quando você tem um exército grande desse vindo contra você, você precisa estar muito preparado. E quando ele recebe essa notícia, esses três exércitos já estão a 40 quilômetros dele. Então ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa urgentemente preparar uma estratégia. Você está comigo? Diga amém. Amém ou não amém? De repente ele se vê em uma situação de emergência. De repente as coisas fogem do controle. De repente se levanta uma ameaça contra Josafá. Escute isso que eu vou dizer para você, meu irmão. Às vezes essas ameaças inesperadas, elas virão para que você volte os seus olhos para Deus. Nenhum amém. Quer uma pipoquinha para você ficar mais feliz? Às vezes situações inesperadas virão contra você para que você se achegue perto de Deus. Mas não se esqueça, irmão, estar perto de Deus e orar precisa ser o nosso primeiro plano. Levante sua mão e diga assim: o meu primeiro plano sempre será Deus. Diga mais uma vez: o primeiro plano sempre será Deus. E aí Josafá agora precisa tomar uma decisão. Se coloca no lugar dele. Você é um rei, está liderando uma nação, e de repente você está sendo ameaçado por três reis, três povos. E eles estão vindo ainda, eles se acamparam pelas costas. Eles não vieram de frente para a batalha, foi uma emboscada. E aí no versículo 3, olha o que a Bíblia diz. Vou abrir aqui na minha também. Versículo 3, Josafá, o rei, vai dar uma resposta. Qual é a resposta do rei Josafá? Olha isso. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Josafá, um rei temente ao Senhor, que ficou chocado, mas não desesperado. Amém? Fala assim: eu posso estar chocado, mas não desesperado. Quem crê em Deus aqui, diga amém. Quando as lutas se levantam, irmão, não se esqueça: eu posso até ficar chocado. Jesus amado, estou chocado com isso, mas nunca desesperado. E posso estar abatido, mas não desistido e não destruído. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Alguém diga um glória a Deus bem forte nessa igreja? Então Josafá, agora ele precisa decidir, ele vai orar. E a primeira decisão de Josafá é proclamar um jejum. Só que nem sempre foi assim. Foi uma situação bem crente, sim ou não? Imagina você chegar uma notícia para você ruim e você falar assim: espera só um pouquinho que eu vou fazer um jejum.
Você é assim? Fala a verdade. Em nome de Jesus, irmão. Precisa olhar para mim com essa cara, né? Josafá nem sempre foi assim, nem sempre foi um rei sábio. Essa atitude dele foi poderosa, ele buscou o Senhor. Mas minutos antes, aliás, 2 capítulos antes, Josafá estava entrando em uma batalha que Deus não mandou ele ir. 2 capítulos anteriores, Josafá, ele estava se aliando com um rei chamado Acabe, que foi um dos piores reis de Israel. Acabe foi um dos reis, não sei se você lembra dessa história, em que o profeta Elias falou para ele assim: olha, não vai chover durante 3 anos. Acabe foi o esposo de Jezabel. Então 2 capítulos antes, Josafá estava entrando em uma batalha que Deus não mandou ele ir, e nessa batalha Josafá quase morreu. Acabe morreu. E nessa época o profeta Micaías alertou eles: olha, não entrem nessa batalha. Mas mesmo assim Josafá foi para a batalha, porque às vezes Josafá e você e eu somos teimosos com as direções de Deus. Não é verdade ou não? Deus fala: não se alia com essa pessoa, e o que você faz? Noivou. Não simplesmente, você não se relacionou, você já vai e mete um anel de compromisso. Deus fala para você: olha, não faça essa sociedade. O que você faz? Troca seu nome, troca sua empresa, troca tudo. Deus fala para você: olha, não entra nesse emprego. Você vai e entra, quebra a cara. E é isso. Eu quase cantei uma Maria Mendonça. Nem sei o nome daquela mulher mais. Mas quantas vezes nós quebramos a cara? Quantas vezes eu e você entramos em batalhas que Deus não mandou a gente entrar? Irmão, em nome de Jesus, se você puder, toca o nome de novo de alguém do seu lado e fala assim: olha, não entre em batalhas que não são suas. Guarda essa chave dentro do seu espírito. Não entre em batalhas que não são suas. Eu lembro de uma vez eu estar com... Era um tio meu, e tinha um casal brigando. E eu falei assim: eu vou lá falar com eles, para eles pararem, eu vou orar por eles. Meu tio me deu um cascudo e falou assim: nunca entre em uma briga de marido e mulher. Não é verdade? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não é verdade? Por quê? Porque se você entrar nessa briga, em segundos, os dois vão começar a brigar com você. Irmão, presta atenção. Para de entrar em batalha que não é sua. Para de entrar em guerra que não é sua. Sabe, eu não sei você, mas meu coração já é um construtor de drama. Eu tenho os dramas todos possíveis durante o dia inteiro. Eu já tenho muita guerra para cuidar. Eu tenho 3 pessoas em casa e um cachorrinho que são dependentes de mim. Sabe, eu já tenho muita coisa para eu me preocupar. Eu tenho muita guerra que eu já estou lutando para eu entrar em guerra que não é minha. E eu não estou dizendo de interceder por pessoas. Você pode interceder por quem você quiser. Mas já percebeu que tem pessoas que gostam de lutar a guerra de outros para esquecer as suas próprias guerras? Elas gostam tanto de se preocupar com os outros, que na verdade é uma fuga para esquecer as suas próprias batalhas. Sabe, em nome de Jesus, irmão, esse é um conselho que, se você puder guardar dentro do seu coração, guarda, escreve, esconde, escolha as suas batalhas. Escolha as suas batalhas. Você que gosta de fazer debate, você que é cristão e gosta de debater de tudo, irmão, não para com isso, irmão. Não precisa. Porque a gente, como crente, a gente não pode ouvir nada que a gente quer falar. Não é assim, não sei o que lá. Para com isso. Escolha suas batalhas. Para de gastar a sua energia com todo tipo de batalha, porque senão, quando realmente for uma batalha para a sua vida, você vai estar sem energia, não vai conseguir vencer. Então escolha exatamente quais são as batalhas reais que você precisa lutar. Tem gente que briga, quase sai no tapa, porque para ele o feijão é em cima do arroz e não embaixo. Tem gente que briga tanto na internet. Cara, eu vejo gente na internet comentando o post da Virgínia, nem conhece a Virgínia e está lá causando, brigando. Volta com o Zé Felipe. Militante da internet, guerreia lá na internet, mas não tem coragem de ter um diálogo com quem está em casa. Então escolha, a gente precisa aprender isso, a escolher as nossas batalhas.
Qual é a batalha que vale a pena eu guerrear? Qual é a batalha que vale a pena eu me entregar? Qual é a batalha que realmente, de fato, é real na minha vida? Porque não sei se você sabe disso, irmão, mas a maioria das batalhas que nós enfrentamos não são reais. Nós criamos. A gente cria as batalhas que não existem. Porque a pessoa não olhou direito como você queria, você já está criando uma batalha dentro de você. Que ninguém te ama, que ninguém se importa com você, que as pessoas não estão nem para você. E você começa a guerrear a batalha, e quando de fato vem uma batalha, você está sem força, aí você não vence a batalha. Toca o nome de alguém e fala assim: daqui a pouco, com essa cara, o pastor vai revelar seu nome lá em cima. Pastor, como que eu sei que eu estou lutando uma batalha que não é minha? Quem quer saber, diga amém. Quando você começa a tentar controlar as pessoas, você já está lutando uma batalha que não é sua. Irmão, eu aprendi, por muito tempo eu medi o meu sonho. Olha isso, eu medi o meu sonho no coração de outros. Por muito tempo eu achei que as pessoas sonhavam comigo o tanto quanto eu sonhava com elas. Eu comecei a me frustrar, porque eu comecei a perceber que é muito difícil a gente mudar o coração de alguém. Você consegue controlar um comportamento ou outro, mas mudar de fato o coração das pessoas é praticamente impossível, irmão. Então você percebeu que você está começando a querer controlar a situação, a manipular o sentimento da pessoa ou o agir da pessoa, sai fora, porque essa batalha não é sua. Tem coisas que você precisa deixar de lado. Tem coisas que não dá. Não tem como você fazer alguém amar Jesus, irmão. Por mais que você seja crente, apaixonado por Jesus, por mais santo que você seja, tem pessoa que está numa batalha que não é sua, então sai fora. Para de se preocupar com batalhas que não são suas, porque quando chegar a sua batalha, você vai estar firme, com energia para vencer a batalha. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. E aí, como eu sempre escuto as pessoas perguntarem para mim: pastor, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu quero dar um conselho para você também. Hoje um conselho bom. Para você que tem gente que não pode ver alguém que já quer fofocar. Então toda vez que um fofoqueiro chegar perto de você, toda vez que alguém chegar para contar alguma história, para querer sua opinião, e aí? E agora? E o Alexandre de Moraes? E a sanção? E a lei? E o Bolsonaro? E o Lula? Toda vez que alguém chegar de você perto disso, fala assim: o que você acha? Sabe o que você vai falar? Não acho. Cara, isso é o santo remédio. O que você acha do Flávio? Não acho. O que você acha do governo da Adriana Lopes? Não acho. Para de entrar em guerra, irmão. Quem está aqui, diga amém. Não me faça pular desse altar com um salto mortal para você. Por favor, em nome de Jesus, pare de guerrear batalhas que não são suas. Alguém recebe essa palavra? Diga amém em nome de Jesus. O que eu faço? Josafá estava em uma guerra e ele foi consultar a Deus. E sabe o que eu acho interessante dessa mensagem? É que eram 3 inimigos. Quantos inimigos? 3 inimigos, 3 povos. Era um exército muito maior do que o povo de Israel. E sabe, se a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver a Bíblia dizer sobre 3 inimigos que nós temos. Primeiro inimigo, o diabo. Segundo inimigo, o mundo. Terceiro inimigo, a carne. Fala comigo: diabo, carne e mundo. Esses são os seus 3 inimigos. E o desafio é a gente conseguir lidar com tudo isso. Como que eu consigo vencer uma batalha na minha carne, sendo atacado pelo diabo? Como que eu consigo vencer a guerra com o diabo, sendo atacado pelo mundo? Como que eu consigo criar os meus filhos num tempo em que, se ele, no bolso dele tem pornografia, tem terra plana, tem esquisitice, tem tudo ali no bolso dele, no celular? Como que a gente consegue vencer o mundo? Como a gente consegue vencer o diabo? Como a gente consegue vencer a nossa carne? Porque nem tudo é o diabo, irmão. Muitas vezes o seu maior inimigo é a sua carne, não é o diabo. Nosso desafio é vencer 3 inimigos. Deus não tem inimigo. Diga bem forte: Deus
não tem inimigo. O diabo não é inimigo de Deus. Porque se Deus tivesse inimigo, ele não seria Deus. O diabo é nosso inimigo. Ele guerreia contra a sua vida. Sabe, esses 3 inimigos, eles se levantam e muitas vezes eles vão ser maiores do que nós. Muitas vezes a pressão cultural vai ser muito maior do que nós. Muitas vezes o pecado, por tão enraizado que está em nós, ele vai ser maior do que nós. Muitas vezes a vontade da carne, ela vai ser maior do que nós. Mas nenhum deles será maior do que Deus. Levanta sua mão e diga: Deus é maior. Diga: Deus é maior. Olha para alguém do seu lado e fala assim: Deus é o maior na sua vida. Deus é o maior na sua vida. Um ponto interessante dessa mensagem é que a natureza da batalha determina a natureza da estratégia. Eu vejo muita gente perdendo batalhas por conta disso. Eu posso falar de verdade, a gente mudou a igreja, apontou para a rua. É um movimento apostólico, uma unção nova veio. E o primeiro sentimento que eu tive foi de medo. Porque eu sei que grandes conquistas virão. Mas eu também sei que grandes inimigos virão. Eu comecei a ter esses medos e o primeiro desafio, a primeira batalha que nós enfrentamos foi uma batalha financeira. Desafios grandiosos para, como igreja, a gente vencer. Irmãos, deixa eu abrir o meu coração para você. Quem que paga a conta? Levanta a mão. Menos os caloteiros. Você paga aluguel ou financiamento, sei lá o que você paga. É fácil? Quem acha fácil pagar? Quem acha fácil, levanta bem alto a sua mão para você depois pagar uma pizza para a igreja inteira. Não é um desafio? É ou não é um desafio? Sim ou não, gente? Sim. É fácil conseguir vencer as batalhas que nós enfrentamos na vida? Não é fácil. E como pastor, pagar a conta da igreja, cara, não é simplesmente fazer um pix, mas é uma guerra espiritual contra o Deus Mamon. Quem está perto de mim sabe que dias do aluguel da igreja, eu sinto o meu corpo doer, é como se eu tivesse sido atropelado. Porque é uma guerra espiritual. O diabo quer parar a igreja. O diabo quer fazer com que a igreja não avance. O diabo quer fazer com que você pare. O diabo quer fazer com que o microfone dê microfonia. Aleluia. O diabo quer paralisar você. Mas quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Alguém é grato ao Senhor por isso aqui essa noite, em nome de Jesus? Só que é o seguinte, a natureza da batalha determina a natureza da estratégia. Josafá foi buscar ao Senhor mesmo sem ter nenhum plano. Ele não tinha plano nenhum de estratégia de batalha. E aí olha que interessante isso, eu quero que você leia comigo, porque ele faz uma oração que é determinante. A oração de Josafá muda totalmente a história dessa batalha. Vamos lembrar qual é o contexto da história? Josafá é um rei de Israel que está ali no reinado e de repente pelas costas vem 3 povos, milhares e milhares de soldados para matar o povo de Israel. Irmão, humanamente falando, é possível vencer uma batalha? Não era. Humanamente falando, eles tinham como vencer essa peleja? Não tinham. Mas Josafá sabia qual era a guerra que ele estava travando. Então por isso ele vai buscar uma estratégia no lugar certo em Deus. Olha comigo, 2 Crônicas, versículo 20. Vamos acompanhar a oração que ele fez. Versículo 5 do capítulo 20. Ele começa assim, ó. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Diga bem forte comigo, no templo. Esse lugar era o templo de Salomão. E esse templo de Salomão carregava uma promessa, a presença de Deus. E a presença de Deus era a garantia das vitórias nas batalhas. Diga bem forte, a presença de Deus é a minha garantia de vitória. Versículo 6.
Então ele faz uma oração, ele fala assim: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está no céu? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode se opor a ti. Vou contar uma experiência para você, porque o que Josafá fez foi exatamente o que eu faço às vezes. Uma vez estava eu e a Raíssa tomando tereré na casa dos amigos, e a gente começou a conversar de boa. Eu era só pastor naquela época, uma conversa normal. E o pai da criança falou assim: eu tenho um filho aqui, eu sonho muito que ele vai morrer. Eu sonhei fazendo tatuagem do nome dele. Eu não sei, mas todo dia eu sinto que ele vai morrer. Aí a Raíssa falou assim: vamos orar por eles, amor. Eu falei assim: vamos orar, estamos aqui, né? Aí damos as mãos. Escuta essa, Jean. Dei as mãos ali, e eu falei assim: Senhor, eu quero abençoar a vida do fulano. Posso falar o nome, né? De repente, cara, o cara cai endemoniado. Quem já viu um endemoniado? Quem quer ver hoje? Está amarrado em nome de Jesus. O cara caiu endemoniado, Adonias. Ele cai para trás como se tivesse tomado um jab. E o olho dele começou a tremer assim. E o lugar era muito longe. E gente, eu não sou muito desse negócio de demônio, não. Ivone, Raíssa, que gosta. Eu não gosto tanto. Eu sou de boa. Sou paz e amor. Mas naquela hora, o cara estava endemoniado, chacoalhando a cabeça. A Raíssa de um lado, a mulher dele do outro. Eu ali, longe de todo mundo. Alguém tem que expulsar. Olhei para um lado, olhei para o outro. Você vai ter que ser eu. Aí eu falei assim: já sei. Agachei. Primeiro fui ver se ele não estava tendo convulsão, porque às vezes tem que checar, né? Se for natural. Aí eu falei assim: Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus. Fiz uma oração para o Espírito Santo, para Deus. Adorei o Senhor. Aí a Raíssa colocou a mão nas minhas costas e falou assim: expulsa que é demônio. Aí na hora, minha reação foi assim, ó: me traz um copo de água. Porque eu vi, eu acho que na TV do culto da graça, que se você pôr a água, falei, vai funcionar. Cara, portanto você tá com a pessoa certa do seu lado, mano. Porque pra mim, eu ia sair dali como... Eu ia sair até hoje que o cara ia estar lá, chacoalhando. E aí eu fui lá, peguei assim, de novo, peguei água, orei, falei: Espírito Santo de Deus, é com você que eu tô falando, Deus. Vai saindo. Fiz ele beber a água, o cara foi liberto. Porque eu sou o seguinte: Josafá tem um exército contra ele. Sabe o que ele faz? Senhor Deus, tu és aquele que foi dos antepassados. O cara está desesperado. Mas irmão, presta atenção, porque esse é um princípio maravilhoso, Senhor. Presta atenção. Todas as vezes que o inimigo se levantar contra a sua vida, mude o seu foco. Olha a oração de Josafá, irmão. Versículo 6, olha como ele ora: Senhor Deus, o nosso antepassado. Ele já começa falando do princípio, do verbo, do ômega, do alfa. Não és tu que é o Deus dos céus? Tremendo de medo. Eu tinha certeza que estava tremendo de medo. Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Olha que poderoso. Olha o versículo 7, ele continua orando. Olha que maravilhoso isso, irmão. Levanta a mão e diga assim: eu vou ser como Josafá essa noite. Ah, fala mais forte, irmão. Diga: eu serei como Josafá essa noite. Versículo 7, ele começa a lembrar Deus, ele fala: não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, teu povo, e o deste para sempre. Diga forte comigo: para sempre. Para sempre. Aos descendentes do teu amigo Abraão. Olha isso, que interessante, irmão. Porque ele começa a lembrar a Deus do que Deus fez, mas na verdade é para ele mesmo lembrar. Porque é isso que às vezes a gente tem que fazer.
A gente tem que fazer oração não para lembrar Deus do que Ele fez, mas para a gente lembrar das maravilhas que Ele fez sobre a nossa vida, para a gente lembrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Irmão, presta atenção em nome de Jesus. Não é a primeira guerra que você está passando, não é a primeira vez que você está passando por um deserto, não é a primeira briga que você está tendo, não é o primeiro diagnóstico. Então levanta a cabeça e confia, porque o mesmo Deus que fez nos tempos passados fará no tempo presente e fará no tempo futuro. É para você lembrar que aquele que começou a obra, Ele vai fiel até o fim. Prometo que eu vou me acalmar aqui. Versículo 9, ele continua orando, e ele fala assim: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora estão aí os amonitas, os moabitas, os habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Presta atenção nisso aqui, olha que interessante isso aqui, irmão. Josafá começa a falar desse povo, ele fala assim: olha, Deus, esse povo que está vindo aqui, essa guerra não é culpa minha. Porque ele lembra Deus, olha que isso, se ele não é ousado, que quando Moisés leva o povo do Egito e começa a andar pelo deserto, começa a andar pelas ruas, pelas cidades, eles passam pelos moabitas, eles passam por esse povo. E é muito interessante porque aqui os edonitas, que é um dos reis que estão vindo contra eles, é o descendente de Esaú. Quem é Esaú, pastor? Esaú era filho de Isaac, era um filho que também rejeitou a primogenitura, mas era filho de Isaac. E Isaac era filho de quem? De Abraão, que era amigo de Deus. Quem está comigo? Diga amém em nome de Jesus. E Deus naquela época falou para Moisés: desvia desse povo, porque eles são amigos de Abraão. E agora eles estão vindo contra Josafá, e Josafá fala o seguinte: Deus, lá há tempos passados a gente não guerreou contra eles porque você falou para não ir. Agora eles estão vindo contra nós, ou seja, a culpa dessa batalha não é minha. A culpa dessa batalha não é minha. Quem está comigo? Diga amém em nome de Jesus. E aí, é muito interessante isso, porque Deus me fez lembrar a minha época de futebol. Eu já fui jogador, irmão, quando eu era mais novo e magro. Isso aconteceu um dia, fica tranquilo. E eu lembro de um dia. Quem que é jogador? Levanta a mão. Você não, Lucas, não precisa levantar a mão. Leandro, pelo amor de Deus, Garrincha da igreja. Alguém aqui é jogador? Tem algum? Diego, vai. Teve uma época que eu viajei para algumas cidades para jogar. E cara, entrou um cara no meu time, a gente era tudo pequenininho. Todo mundo tinha 13 anos, 12 anos. Entrou um goleiro, que ele já tinha barba, pelo no peito e já tinha sido preso. Tanto que muitas vezes a gente estava no alojamento, chegavam para dar notícia, chamavam ele de professor, de técnico, para você ver o nível. Sabe o que eu fiz? Virou meu melhor amigo. Porque naquela época a gente era metido a brigar, né? Aí eu falei assim: cara, se eu sou amigo dele, ninguém vai mexer comigo. Eu não sei brigar, mas meu amigo sabe. Quem está comigo, diga amém. Presta atenção, você pode ser pequeno, mas o seu amigo é mais forte, é maior, ele pode tudo, ele pode todas as coisas. E quando o inimigo se levanta contra você, não se esqueça, a luta pode ser maior que você, mas não é maior que Deus. Chacoalha alguém do seu lado e diga: a luta pode ser maior que você. O inimigo pode ser maior que você, mas ninguém é maior que Deus. Fala para ele assim: se prepara, senão eu chamo o meu amigo. E essa é a questão. Porque se um conselho que a gente tem é escolher as batalhas, como lutar as batalhas que a gente não escolheu? Como lidar com as batalhas que a gente não pediu para entrar? Eu não pedi para ser apóstolo, nem pastor, irmão. E às vezes umas batalhas se levantam, e eu falo assim: gente, eu não pedi para isso aqui não. Não me contaram isso aqui, achei que apóstolo era só ser famoso,
ganhar presente no dia 12 de dezembro. Eu não sabia. Aí a guerra se levanta. Aí Ezer, eu falei assim, cara, eu não escolhi essa batalha. Deus, você que... Deus, olha aqui. A gente quer lembrar Deus. Como a gente lida com as batalhas que a gente não escolhe, irmão? Por exemplo, como que a gente lida com as batalhas que por muitas vezes vêm da nossa genética, dos nossos pais, antepassados. Eu não pedi para nascer nessa família. E olha o que eu estou lidando. Eu não pedi para isso e olha como eu estou lidando. Irmão, como a gente luta com as batalhas, principalmente das coisas que fizeram contra nós. Quando a gente era uma criança, e aí nossos pais nos abandonaram, e agora a gente tem que lutar uma batalha de orfandade que a gente não escolheu. Como que a gente lida com as batalhas das pessoas que nos feriram sem a gente provocar? Como a gente faz para lidar com essas batalhas? Alguém precisa ensinar a gente a lutar com elas. Porque as batalhas que eu escolho, beleza, eu escolhi essa batalha, eu tenho força para lutar, mas essas batalhas eu não escolhi. Eu estava aqui, eu sou o rei, eu estou cuidando de um povo e de repente vem esse povo contra mim. Eu não escolhi essa batalha, mas eu preciso aprender a lutar com ela. E Josafá nos ensina algo incrível, irmão. Pela oração desse cara, algo mudou dentro da minha vida e vai mudar na sua vida. Escuta o que eu vou dizer para você, porque essa palavra, essa batalha, esse texto da Bíblia não tem a ver com poder e força, tem a ver com possessão. Porque Israel é o povo de Deus. E se é de Deus, quem é dono é quem defende. Vou dizer mais uma vez. Quem é dono é quem defende. Não é o quanto você tem poder, mas quem é o seu dono. Não é quanto você tem de habilidade, mas nas mãos de quem você está. Sabe, presta atenção, se as coisas que você conquistou na sua vida foi pelo seu braço, então a batalha é sua. Mas se foi Deus que te deu coisas, se foi Deus que te deu palavra, se foi Deus que te deu a vida, se foi Deus que te chamou de filho, então quem tem é que defende. Então quem defende você não é você mesmo, quem defende você é Ele, porque você é propriedade dEle. Aleluia, não é questão de poder, é questão de posse. E quando é de Deus, o problema é de Deus. Quem envia é quem paga a conta. Se Deus falou, Ele vai fazer. A minha preocupação não é como, mas é quando. A minha preocupação não é se eu vou ficar preocupado, mas se eu estarei preparado para receber a promessa. Os gigantes que se levantam, eles podem até se levantar e ser maiores do que eu, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu sinto graça de Deus nesse lugar essa noite. Eu sinto graça de Deus nesse lugar essa noite. Eu sou de Deus, diga isso, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Versículo 12, ele continua orando. E ele fala, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Diga, eu não sei o que fazer. Diga isso, irmão, diga, eu não sei o que fazer, mas eu sei quem sabe. Eu nunca esqueço minha filha no carro conversando com a gente. A gente usa para falar dos nossos filhos, porque o tanto que eles são usados por Deus para falar com a gente. Eu compartilhando com a Raíssa, falei assim, amor, nós vamos fazer tudo. Nós vamos fazer um altar, nós vamos comprar um telão, nós vamos fazer as coisas. Numa conversa ali, de homem e mulher, a Raíssa falou assim, mas como que você vai fazer, amor? Aí eu falei assim, não sei como. A minha filha começou a rir. E eu falei para ela assim, filha, eu sei que você está rindo porque é engraçado mesmo, porque é engraçado. Mas a gente nunca vai saber como, porque o como pertence a Deus. Eu não sei, mas os meus olhos estão em Deus. Como que você vai vencer esse divórcio? Eu não sei, mas os meus olhos estão em Deus. Como você vai vencer essa crise financeira do mercado? Eu não sei, mas os meus olhos estão
em Deus. Eu não sei, sabe, a gente não precisa ter resposta para tudo, irmão. Você não precisa ter palavra certa toda hora. Mas os seus olhos sempre precisam estar em Jesus. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Levanta sua mão e diga: os meus olhos estão em Jesus. E aí, versículo 13. Isso é muito legal. Porque a Bíblia fala de um cara chamado Jaziel. Cadê o Jaziel? Está aí? Está ali. Você já viu essa história na Bíblia, primo? Que é do seu nome? Porque no meio dessa loucura toda, Josafá orou. O povo estava pronto para a batalha, todo mundo preparado. Vamos guerrear, vamos lá, eu já orei, vai dar certo. Pegue suas armas, pegue a sua espada, pega tudo que você tem. No meio desse rolo todo, se levanta um profeta, Jaziel. E olha o que ele fala, versículo 13. Ou melhor, versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, que é filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. Por que esse versículo é tão importante? Por que é importante dizer o nome de todo mundo? Porque o mesmo Deus que fez com Jaziel foi o mesmo Deus que cuidou de Zacarias, foi o mesmo Deus que cuidou de Benaia, foi o mesmo Deus que cuidou de Jeiel, foi o mesmo Deus que cuidou de Matanias, foi o mesmo Deus que cuidou de Asaf, foi o mesmo Deus que cuidou do Eberson, é o mesmo Deus que cuida do Johnny, que cuida do Samuel, que cuida do Marlos, que cuida dos seus antepassados, da sua história toda, porque Ele é um Deus de gerações. É a nossa hora de viver milagre, irmão. É a nossa hora de viver milagre. Deus, Ele é fiel em todas as gerações. Chegou a hora da nossa vez. Deus é fiel em todas as gerações. Chegou a hora da sua vez de experimentar o poder de Deus, irmão. Quem está comigo, diga amém. Então esse profeta Jaziel se levanta e ele fala algo para todo mundo. Ele diz assim, olha, versículo 15: escutem todos que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor. Toca o nome de alguém e fala assim: Deus vai colocar do seu lado pessoas que vão se levantar para dizer para você: assim diz o Senhor. Você precisa ter mais gente assim do seu lado do que as pessoas fofoqueiras. Tem que ter gente mais assim do seu lado do que os covardes. Se fica perto de gente que vai olhar para você e vai dizer: eu não sei o que você está passando, mas assim diz o Senhor. Fica perto de pessoas que vão te levar para perto do Senhor. Sai dessas rodas de escarnecedores. Sai de perto dos mentirosos, dos adúlteros. Sai do meio dessa galera que quer levar você para o fundo do poço. E começa a ficar perto de profetas que vão olhar para você e vão dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Se prepara, porque Deus está levantando nessa igreja pessoas de Deus para falar para essa cidade: eu não sei o que o governo está dizendo, eu não sei o que está acontecendo nas escolas, eu não sei o que está acontecendo no mercado, mas assim diz o Senhor. Aonde estão os profetas do Senhor? Assim diz o Senhor. E ele vai dizer, olha o que ele fala, versículo 15: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês. Quando eu fazia essa palavra, eu achei que nessa hora alguém ia ficar em pé, bater palma da glória a Deus, aleluia. Essa é uma mensagem para alguém que está enfrentando batalhas, que não está entendendo o porquê. Assim diz o Senhor: não tenha medo, não fique desanimado por causa dessa grande luta, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Falei: Deus, como que nós vamos ser uma igreja apostólica? Eu sou cheio de defeito. Como nós vamos nos movimentar apostolicamente nessa cidade?
Eu não sei, sabe, os gigantes da religião são muito maiores, já estão falando tanta coisa da gente, é tanta gente falando mal da gente na internet, entre as pessoas, são pastores profetizando derrota da igreja, são tanta gente se levantando dentro e fora da igreja para falar mal da gente. Deus, e agora? E agora? Deus falou para mim assim: quem disse que essa batalha é sua? Quem disse que essa luta é sua, irmão? Eu vim aqui com o profeta de Deus para dizer algo para você. Essa batalha não é sua, mas é de Deus. Essa é a nossa garantia. Se essa batalha é de Deus, foi o que o Espírito Santo me disse. Por que, Eberson, você está se preocupando como se fosse sua? Porque teve um momento que a gente está aqui que a gente quer desistir. Tem um momento que a gente está aqui em cima, cantando, louvando, em pé, com crachá, sentado. Mas ninguém faz ideia das batalhas que nós estamos enfrentando. Ninguém faz ideia o quanto isso foi gerado em lágrimas e choro. Então, às vezes, a gente pensa que as conquistas são nossas, e o nosso coração se envaidece, mas também às vezes a gente pensa que as batalhas também são nossas. E se você não focar em Jesus, você vai ser consumido, irmão. Por isso eu sei que grandes coisas estão vindo sobre esse lugar. Deus já me disse, mas sem cadeiras. Cadê Viviane? Já manda mensagem, mas sem cadeiras. Mas é mais problema, e daí? Mas é mais demoniado, e daí? Quem disse que essa batalha é minha? Essa batalha é do Senhor. Por que você está se preocupando, irmão? Com essa perseguição? Por que você está se preocupando com esses levantes do diabo contra a sua vida? Ei, olha para mim, essa batalha não é sua, mas de Deus. Essa batalha não é sua. Essa batalha é de Deus. Essa batalha não é sua. O problema é que a gente não entendeu a palavra, não entende a mensagem. Se você não entender a natureza da batalha, você não vai entender a natureza da estratégia. Porque Deus fala para mim e para você, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim ou não? E por que você ainda fica lutando com pessoas de carne e sangue? Por que ainda a gente fica batalhando com gente de carne e osso? Se a nossa batalha não é contra eles. Essa batalha no seu trabalho não é contra essa pessoa, mas é contra o inimigo que tem usado ela para minar sua fé. Então para de lutar batalhas que não são suas. Deus nos chamou para não lutar com carne e sangue, mas com principados e potestades nas regiões celestiais. Isso significa que você tem que parar de brigar com as pessoas no tete a tete, dobrar seu joelho e orar no Espírito Santo, no espiritual, para que Deus faça a obra. Porque a batalha não é contra carne e sangue. Se Josafá vai lutar essa guerra com esse povo, ele ia perder. Mas ele teve uma palavra de Deus, que a batalha não era dele. Que a batalha não era dele. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Uma vez eu assisti um filme, e eu anotei aqui também, eu vi um pastor falando, gostei também, lembrei, de um jogador de beisebol, negro. Foi um dos primeiros que jogou. O nome dele é Jackie Robinson. Ele era o número 42. Não sei se alguém aqui já ouviu falar essa história, mas tem um filme sobre ele, eu quero indicar para você assistir, que é incrível. E no meio dessa convocação, quando ele entra no time, o dono do time fala para ele assim: eu vou colocar você para jogar no Brooklyn, eu vou colocar você para jogar nas periferias, nos lugares, porque eu quero ver como que você vai lidar com o racismo, com as calúnias. E nessa hora, esse jogador ele levanta e fala assim: mas por quê? Você acha que eu não tenho um coração
com coragem de lutar. E o técnico dele fala assim: não, não é isso que eu quero. Eu quero ver se você tem um coração pronto para não revidar. Porque muitas vezes, irmão, a gente tem que ter mais fé para não revidar do que para lutar. Muitas vezes o nosso coração está queimando para a gente falar tudo que a gente quer e acabar com a pessoa. Mas a gente tem que ter mais fé para não falar, para não revidar, do que fé para fazer. Pedro está perto de Jesus, ele pega a espada e corta a orelha de Malco. Jesus fala para ele assim: guarda a espada. Porque às vezes você vai ter que ter mais fé para não revidar do que fé para fazer. E muitas vezes não fazer o que você quer e fazer o que Deus quer é o que dá garantia de vitória para a sua vida. Olha para quem do seu lado e fala assim: você precisa deixar que o Espírito Santo resolva as suas guerras. Fala mais uma vez: você precisa deixar que o Espírito Santo resolva as suas batalhas. Você que enfrenta vícios e está aqui nessa igreja hoje, eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Porque talvez você tenha tentado vencer essa batalha, mas se você não entender a natureza da batalha, você não vai determinar com êxito a natureza da estratégia. Você não vence vício com força de vontade, irmão. Porque vício é um problema de adoração. Algo na sua vida um dia roubou o lugar de Deus. Então a sua cabeça acha que a droga vai satisfazer aquilo que Deus só pode fazer. Talvez você ache que é a pornografia que vai fazer isso, satisfazer o seu coração com algo que na verdade só Deus pode fazer. Vício, a batalha do vício não é uma batalha que vence com força de vontade, mas é uma batalha de quem entende o que é adoração. Porque se essa noite você que está aqui abrir o seu coração para que Deus entre dentro de você, você vai descobrir que tudo que você procurou fora da igreja, você só pode encontrar na presença dEle. Diga bem forte comigo: nós declaramos liberdade. Liberdade. Maior é Deus que está em você do que aquele que está no mundo. Pode ser grande demais para você, irmão, mas nunca vai ser grande demais para Deus. Pode ser grande demais para nós, mas nunca vai ser grande demais para Deus. Versículo 16, o profeta continua dizendo: amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Versículo 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Olha para mim em nome de Jesus, já estou encerrando, irmão. Você não vai precisar lutar essa batalha, mas você vai precisar enfrentar. Você não precisa lutar, mas você precisa enfrentar. Você não precisa lutar, mas você precisa se posicionar. Não precisa fugir da batalha. Aqueles que vencem o mundo não são aqueles que não vão para a guerra, mas são aqueles que vão para a guerra sabendo que já tem vitória. Você não precisa lutar, mas você precisa enfrentar. Quais foram os traumas da sua vida? Quais foram as batalhas que você tem enfrentado? Talvez algumas delas você tenha recuado por medo de perder, medo de sucumbir, medo de não vencer.
Essa noite você precisa voltar seus olhos para Jesus, manter o foco nele e lembrar que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. Onde está o Léo? Vem aqui, Léo. Quer saber o meu lema de vida? Quem quer saber, diga amém. Quem está empolgado com essa noite, diga amém em nome de Jesus. Irmão, eu estou pregando essa mensagem como se fosse minha última vez. Eu estou pregando aqui como se tivesse pelo menos 2.000 pessoas, porque eu sei que algo grande de Deus está trazendo sobre esse lugar, irmão. Meu lema de vida: quando a batalha me escolher, eu vou adorar até vencer. Eles estavam numa guerra maior que eles, uma luta maior que eles, e o Espírito de Deus vem sobre eles. Eles tomam uma atitude inesperada. Versículo 18 e 19. Olha como eles foram para a guerra. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante de Deus. Versículo 19. Então os levitas, os descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor de Israel em alta voz. Eles não pegaram na espada, não pegaram em armas, não foram para a batalha para vencer, para lutar com batalhas e lutas, mas eles adoraram ao Senhor. Que quando a batalha escolher você, eu profetizo que você vai adorar até vencer. Nessa igreja é assim que a gente faz. Você não faz ideia dos gigantes que se levantaram contra nós por causa da conferência. E um dia que eu estava aqui, cabeça para explodir, irmão, Deus falou para mim: volta lá para o seu estúdio, pega o teclado e vai fazer aquilo que eu mandei você fazer. Vai adorar, Eberson. Que a igreja Vitória não é uma igreja que vence as batalhas com dinheiro de político. A igreja Vitória não é uma igreja que vence as batalhas com manipulação de pessoas, com estratégias humanas. Esse templo, o lugar que vocês estão, todos os dias da vida de vocês, as batalhas que vocês vencerão serão tocadas com trilhas sonoras de canções que nós entregaremos para vocês. Então volta, pega o seu teclado, vai produzir as músicas. E é por isso que nós vamos gravar na conferência canções novas, como nós cantamos aqui. Eu não vou parar de te adorar, as muralhas vão cair. São canções que Deus nos deu pra gente guerrear. Nós não guerreamos com porrada, com flechas, com espada. Nós guerreamos com harpas, com taças, com instrumentos, com adoração, com o joelho prostrado, com oração, porque nós louvamos ao Senhor. E essa é a nossa estratégia. Quando o inimigo escolher a gente, quando a batalha me escolher, eu vou adorar até vencer. Eu vou adorar até vencer. Eu vou adorar até vencer. Faz o que? 2 semanas? A gente recebeu uma notícia que o Léo poderia estar com câncer. Todos os indícios. Inclusive o médico falou para ele: câncer. Eu não vou expor os sintomas, mas horríveis. No final do culto, eu olhei para ele e falei assim: você está pronto para testemunhar? Ele disse: eu estou. Nós oramos por ele. Raio-X, ultrassom, todos os exames que você imagina, nenhum deu nada.
O diagnóstico pode ser alto contra você, a sentença pode ser grande, a luta pode ser grande, mas não há ninguém maior do que o nosso Deus. Ninguém é maior do que o nosso Deus. Estenda sua mão para cá. Você profetiza em nome de Jesus que essa cura seja um memorial na sua geração, cara. As pessoas vão ouvir falar de um Deus que curou na Bíblia, mas também de um Deus que curou o leão Léo. Eu profetizo em nome de Jesus, mano, que você seja uma flecha na minha aljava, e como filho espiritual, vá muito mais longe do que eu. Vá muito mais longe do que eu. Eu declaro em nome de Jesus que esse testemunho carregue sobre você uma nova marca, e que você, sua esposa, seus filhos desfrutem de um tempo glorioso do Senhor, em nome de Jesus. Porque essa batalha não era sua, era do Senhor. A batalha não é nossa, é do Senhor. E Deus é o maior do que todos. Aqui pode celebrar comigo essa noite em nome de Jesus. Cantaram uma canção, e por causa da adoração deles, a Bíblia diz que os exércitos entre si se mataram. Nós vamos para a batalha. É para fazer, nós vamos fazer. É para se posicionar, nós vamos nos posicionar. Mas nós carregamos uma mensagem nessa igreja. Essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Pastor, como que vocês compraram um telão de LED? Pela fé. Pastor, como vocês fizeram um altar tão bonito desse jeito, tão chique? Pela fé. Pastor, como vocês compraram esse prédio? Pela fé. Pastor, como que vocês compraram o terreno do lado e agora tem o Instituto Vitória? Pela fé. A nossa resposta sempre será essa: pela fé. Como que vocês conseguiram ter um culto só para crianças de orfanato? Pela fé. Como vocês conseguiram tocar os bairros da cidade? Pela fé. Como vocês conseguiram trazer uma revolução no estado do Mato Grosso do Sul? Pela fé. Como vocês implantaram uma vitória em outro país? Pela fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Ei, olha para mim, você não é perdedor, você não é miserável, você é muito mais que vencedor, muito mais que vencedor. Você pode levantar bem alta a sua mão, você que pode, e liberar um grito de vitória ao Senhor. As muralhas caem, o céu toca a terra, cadeias se rompem. Escute o som, as muralhas caem. Vamos! O céu toca a terra, Cadeias se rompem. Escute o som. Isso que eu vou dizer pra você: por que a gente tem que gritar todo culto, cantar mais alto sempre que a gente estiver junto? Porque a Bíblia diz no versículo 19 que os levitas não apenas cantaram, mas eles cantaram em alta voz. O inimigo quer calar você, irmão. O inimigo quer paralisar sua voz. Mas eu profetizo uma unção de Deus agora, destravando a sua voz, destravando as suas cordas vocálicas. Eu declaro em nome de Jesus que a sua boca será uma boca profética. Então eu vou contar até 3. Você vai dar o seu maior grito ao Senhor, porque eles louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. As pessoas, as ruas dessa cidade vão ouvir um grito. É o grito do avivamento que vem da Marechal Rondon 163. É o grito de liberdade daqueles que são imperfeitos, mas adoram o Deus que é perfeito. 1, 2, 3, libere o seu grito ao Senhor. As muralhas caem.
mais alto que você puder. As muralhas caem, o céu toca a terra, Cadeias se rompem. Escute o som, todos juntos vamos. As muralhas